na Folha de São Paulo. Então, a gente vai conversar com ele aqui e também com o nosso deputado federal, Zaratini, que vai falar um pouco de como está esse debate no Congresso Nacional. Então, eu queria pedir para todos que estão nos assistindo deixar seus comentários e, quem puder, compartilhar essa live para que a gente possa levar esse importante debate para o maior número de pessoas. Então, tudo bem, professor Paulo Feldman? Me ouve? Sim, tudo bem. Falhou um pouco a conexão. Deputado Tini, me ouve bem? Te ouço, tem hora que some um pouquinho, mas agora eu estou ouvindo. Olha, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com problema de rede aqui. Dois parlamentares que eu admiro demais, você, Donato, e o Zaratini. Então, é uma honra muito grande e fico muito feliz que você me convidou. Você sabe que esse artigo da Folha de hoje, ele mostrou uma coisa muito interessante para mim. Porque não é a primeira vez que eu escrevo. Professor, sumiu aqui, congelou sua imagem. Eu recebi muita mensagem de apoio, até de grupos que eu nunca imaginava que pudessem apoiar. Então, eu acho que as coisas estão mudando no Brasil, viu? O senhor podia falar um pouco sobre o conteúdo do artigo? Como? O senhor podia falar um pouco sobre o conteúdo do artigo? O senhor propõe a taxação dos bilionários brasileiros para a gente poder sair da crise. O senhor podia explicar um pouco isso? Donato, repete, truncou um pouquinho. Eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco o artigo do senhor, o conteúdo dele hoje. Você quer que eu fale do conteúdo do artigo? Isso. O artigo é um artigo que trata da seguinte questão. O governo federal vai ter um gasto enorme agora com o coronavírus. As estimativas são da ordem de 300 bilhões de reais. Já saíram muitas estimativas. O ministro Paulo Guedes falou há alguns dias atrás de 700 bilhões, mas eu acredito que o valor mesmo mais correto hoje são os 300 bilhões, que toda a ajuda que vai ser dada ao SUS, a equipar os hospitais e compra de aparelhos, respiradores e outros equipamentos que são necessários, novos leitos, mas também essa ajuda que está sendo bolada agora, principalmente para as pessoas informais, e os outros programas de apoio ao aumento da extensão do Bolsa Família, somando tudo isso, dá 300 milhões. Bom, o problema é o seguinte, isso, claro, vai aumentar o déficit público brasileiro. Então, nós vamos fechar o ano de 2020, com um déficit muito grande, um déficit que já está estimado para que fosse da ordem de 150 bi, e que agora, então, deve chegar a 450 bilhões, ou seja, meio trilhão de reais. É muito dinheiro. O que o governo está pensando? Pelo menos quando se pergunta isso para os executivos do Ministério da Fazenda, o próprio Paulo Guedes, vai aumentar a dívida pública. Então, na cabeça deles, vai aumentar a dívida pública. Mas aumentar a dívida pública é uma alternativa que não é a melhor alternativa. Nós poderíamos começar a taxar alguns segmentos da sociedade brasileira de tal forma que nós conseguimos recursos para pagar esses 300 mil, ou pelo menos uma parte deles.
Então, a proposta do meu artigo é que o Brasil finalmente crie um imposto sobre a riqueza. Infelizmente, a conexão com o professor Paulo sumiu, mas a gente está aqui com o deputado Zaratini, que pode falar um pouco de como está esse debate no Congresso Nacional. Liga seu microfone. Seu microfone está desligado. Bom, boa tarde, Donato. Boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo. A internet hoje está complicada aqui, né? Não sei o que está acontecendo aí exatamente, mas está difícil de funcionar e está dando esse problema aí na conexão. Mas, olha, a gente tem feito um esforço, Donato, lá em Brasília, a bancada do PT e os partidos de oposição, para apresentar propostas, em primeiro lugar, que visem aminorar o sofrimento do povo por conta da quarentena. A quarentena já é, por si só, uma medida muito dura, mas necessária, que é a obrigação de que as pessoas fiquem nas suas casas em isolamento para evitar a transmissão do vírus de um para outro e, consequentemente, aumentar o número de pessoas doentes que necessitem de internação e necessitem até mesmo de UTI. Mas, na medida que as pessoas ficam em quarentena, você tem um problema que é que as pessoas não estão trabalhando. E não estão trabalhando, as empresas também não têm consumo e não têm o trabalho. Então, é necessário, no nosso modo de ver, que o governo coloque dinheiro para resolver esse problema. Coloque dinheiro... Como é que faz para colocar esse dinheiro? Exatamente. Nós já aprovamos um projeto muito importante para atender aquelas pessoas que estão desempregadas, as pessoas que são microempreendedores individuais, autônomos, né, trabalhadores intermitentes, que é o projeto do famoso R$600, né? Então, esse projeto já foi aprovado e permitiria ao governo imediatamente distribuir para 16 milhões de famílias esses R$600. Quer dizer, isso pode ser feito assim, o governo já tem 16 milhões de famílias cadastradas nessas condições que eu falei, com renda familiar menor do que 3 salários mínimos ou com uma renda per capita familiar menor do que meio salário mínimo. Então, era muito fácil o governo ter essas e, com o passar do tempo, iria se cadastrando, não estão cadastradas ainda, mas que estão dentro dessa situação. Agora, tem aqueles trabalhadores que estão registrados, são empregados formais, são contratados a sério. Essas pessoas, a maior parte das empresas está parada, né? E, consequentemente, não para pagar o salário já agora, no dia 5 de abril. Então, nós estávamos preparando um projeto com esse objetivo, atender as pessoas que estão registradas, garantindo o salário delas. Aí o governo atravessou com uma medida provisória, número 936. Essa medida provisória é muito complicada, é uma medida provisória que permite às empresas reduzirem o salário do trabalhador em até 70%, né? Em 3 faixas, pode reduzir 25%, 50%, 70%. E o governo colocaria, né, a mesma proporção do salário do seguro-desemprego, né? Então, a pessoa não teria o salário integral, né, a não ser os salários mais baixos, mas conforme aumenta o salário, a pessoa receberia uma parte só do seu salário. Então, é um projeto muito restrito. E para as empresas menores, não valeria integralmente, e para as empresas maiores também não. Então, seria mais para as médias empresas, né? É um projeto complexo, complicado, exige que as empresas se cadastrem os seus empregados, e os empregados só vão receber isso no pagamento de maio. Portanto, não seria uma solução para o pagamento de abril. E a gente sabe que, principalmente, as pequenas empresas não têm caixa suficiente para pagar esses empregados. Então, a nossa luta agora, Donato, é tentar
viabilizar o mais rapidamente possível um modelo simplificado de transferência de dinheiro ao governo federal para os trabalhadores, se possível, diretamente, sem, inclusive, passar pelas empresas, né? Professor Paulo Feldman, de volta com a gente. Me ouve, professor? Sim, agora sim. Que bom. Então, o senhor estava falando aí, acho que poderia retomar o artigo importante que o senhor fez hoje na Folha de São Paulo, defendendo a taxação dos bilionários para a gente sair dessa crise. O interessante que muita gente, a primeira vez, estranhou o artigo, né? Mas depois eu, conversando com as pessoas, mesmo aqueles que estranharam, eu acho que eu consegui convencê-los com um argumento que é o seguinte: nós não estamos propondo que se mexa com 99% da população. 99%. Só vamos mexer com 1% da população. 1%. Então, veja, são 2 milhões de brasileiros apenas, cerca de 500 mil famílias. O Brasil tem 50 milhões de famílias, um pouco mais. Nós vamos mexer com 50 mil famílias, que são, evidentemente, as famílias muito, muito ricas, são os super ricos, que são, muitos deles são banqueiros, são donos de grandes empresas, famílias muito ricas que pagam hoje o mesmo imposto de renda que qualquer um de nós. Isso não é justo, né? O muito, muito rico brasileiro tem uma alíquota de imposto de renda igual ao da classe média. Isso é uma coisa que não tem cabimento, e isso nem era assim no Brasil. Piorou muito no meio eliminou ou isentou as pessoas físicas de pagarem tributos sobre aquilo que recebiam pelo lucro das suas empresas ou das suas aplicações financeiras, ou pelas dividendos e ações. Isso completamente. Isso tem 4 anos. Na hora de mudar, tem muitos países no mundo que fazem isso. O mínimo que mudar. Deu um cortezinho no seu áudio aí. Mas vamos tentar retomar. E agora melhorou? Melhorou. Tá. Então, o que eu estou dizendo é que mexendo só com 1% da inflação, e a grande maioria, 99% das pessoas, não serão oneradas. Então, eu não acho nada tão complicado nessa camada dos muito ricos que se faça algo para trazer uma grande contribuição para a saúde financeira do país. Então, que seja algo está passando o que eu na medida que uma porcentagem muito, muito pequena. Então, a maior dificuldade, e aí que talvez está muito melhor. Professor, o som está cortando. Mas, assim, rapidamente, só para enquanto a gente ajusta aí, a ideia é a taxação do 1% mais rico numa taxação de 4%. Isso arrecadaria por volta de 300 bilhões de reais. É isso, professor? É isso. Este ano, a missão será de 300 milhões de reais, porque você tem hoje essa camada da população, 1% mais rico, a riqueza deles hoje é de 8 trilhões de reais. 8 trilhões é o que tem de riqueza 1% mais rico.
Exatamente. O país todo tem 16 trilhões. Eles têm metade do país. Tudo que o país tem, Exatamente. metade é de 1% mais rico. Exatamente. Então, se você jogar 4% nesses 8 trilhões, você tem 320 bilhões. Pronto. A proposta é que seja um imposto emergencial. Só para esse ano. Porque depois, a partir do ano que vem, o que a gente faz? Então, eu queria ver o deputado Zaratini, o que ele acha dessa proposta e como isso, se tem alguma repercussão no Congresso, como é que isso pode ser trabalhado? Então, Donato, veja bem, tem um problema imediato para a gente resolver agora, né, que é o problema de saúde, o problema dos salários, das rendas, das pessoas que estão sem renda, e o único jeito de resolver isso é aumentando esse chamado déficit público, né, aumentando violentamente o déficit público. Mas nós temos que começar a tratar, então, como é que a gente vai resolver lá na frente, depois que passar a crise, para ajustar esse déficit público. E essa proposta do professor Paulo Feldman é uma proposta que nós estamos também discutindo no bojo de uma série de outras propostas, de uma espécie de uma reforma tributária para pegar o andar de cima, né? O andar de cima que eu estou falando não é metade do prédio, não, é a pontinha lá do prédio, né? Do Empire State, né? Aqueles 100 e não sei quantos andares lá, o último andar, a gente vê uma forma de buscar esses recursos, né? Então, junto com essa proposta que o professor apresenta de tributar a riqueza do 1% mais rico, também tem outras propostas, né? Como, por exemplo, a tributação sobre lucros e dividendos, que no Brasil, a pessoa que recebe, por exemplo, um engenheiro que trabalha numa empresa, ele paga imposto de renda. Mas o dono da empresa que recebe os lucros daquela empresa, os dividendos e lucros daquela empresa, ele não paga imposto de renda. Então, é um problema totalmente injusto. Então, e o Brasil é um dos únicos países, 2 ou 3 países no mundo que não tributam lucros e dividendos, né? Então, também essa é uma outra questão que estamos discutindo já mais para frente, que a gente tem uma saída da crise com uma implantação de algumas mudanças tributárias. Mas essa que o professor fala, com certeza, é uma das mais importantes e uma das mais justas de todas as medidas para combater essa crise. Agora, emergencialmente, tem condições ela tramitar? Porque o professor propõe que seja uma coisa emergencial para esse rombo que vamos ter no fim do ano no orçamento de pode chegar em 500 bilhões de reais, né? Olha, hoje mesmo, Donato, nós vamos votar uma emenda constitucional, né? É uma emenda constitucional que cria o orçamento chamado orçamento de guerra, né? Orçamento de situações de emergência. Então, é um orçamento separado do orçamento normal para tratar exatamente dessa crise. Então, é uma medida que nós estamos votando hoje com quórum qualificado, 308 deputados. Então, se podemos votar esse orçamento de guerra hoje, por que não podemos votar uma mudança tributária como propõe o professor? É tudo questão da gente ter um acordo minimamente lá para colocar em pauta, né? Professor, fala. Eu gostaria de ouvir do Zaratini como que foi a questão da reforma, né? E aí veio o coronavírus, continua aquela reforma tributária, continua sendo discutida, porque aquelas reformas tributárias que estavam encaminhadas, elas não eram boas, porque elas não eram reforma tributária efetivamente, né? Havia uma reforma tributária, uma proposta interessante, que era uma proposta que foi feita por, basicamente, um professor da Unicamp, que você conheceu, estourou alguns deputados do PT, creio que o Zaratini deva conhecer,
eu queria saber como é que estava andando essa proposta diante das duas que eram as faladas, né? E como que ficou esse assunto? Quer dizer, ainda tem chance de sair a reforma tributária esse ano? Bom, a reforma tributária que o Congresso estava discutindo era baseada numa emenda apresentada pelo Baleia Rossi, né, que é uma emenda que, na verdade, foi elaborada pelo Bernardo Api, que é um economista que trabalhou, inclusive, no governo do PT, né? Mas hoje não tem mais nada a ver com o PT. E essa proposta do Bernardo Api, do Baleia Rossi, é uma proposta que simplesmente muda, simplifica a cobrança de impostos, mas não muda quem é que paga os impostos, né? Então, ela simplifica a cobrança de impostos sobre consumo, sobre serviços, né? E procura manter a mesma carga tributária. Essa é a ideia da reforma que eles propõem. Nós fizemos um substitutivo mudando essa ideia, né? A nossa ideia é assim: vamos simplificar os impostos, mas vamos cobrar mais de quem tem mais, mexendo na questão do patrimônio, das altas rendas, né? Tributando esses setores, né? Que são os muito ricos do Brasil. Então, na nossa proposta, tem simplificação de impostos? Sim, mas também tem justiça tributária, coisa que eles não propõem na proposta do Baleia Rossi. Ninguém fala dessa proposta, justamente no Senado também, não é? Não deu para entender, Paulo. Se você puder repetir. Não, essa proposta é uma proposta interessante, essa que você acabou de mencionar, ela não tem um destaque da imprensa. Assim, é verdade, a imprensa não destaca, nem vai destacar nesse momento uma proposta como a nossa, né? Mas o que a gente avalia? Que a hora que entrar o debate para valer, né, que começar a discussão efetiva da reforma tributária, que ela se tornar pública, esse assunto vai entrar. Mas agora nós estamos vivendo uma realidade completamente diferente, porque aquele mundo acabou, nós vamos começar um mundo novo agora, né? E nós vamos ter que aí colocar a necessidade de, para suprir o orçamento de emergência, nós vamos ter que ter uma tributação de emergência, certo? Então, a sua proposta e essas outras, elas vão ter que inicialmente entrar nesse pacote de soluções tributárias de emergência. E aí nós vamos ter que abrir essa caixa aí para a população entender e, evidentemente, buscar o apoio da população. Porque você sabe que tem uma batalha ideológica, né? A burguesia, as pessoas que têm muito altos rendimentos não querem hipótese nenhuma que cobre imposto delas. Então, elas sempre jogam uma discussão de que está aumentando o imposto da classe média, de que vai aumentar o imposto dos pobres, que vai aumentar a carga tributária. Eles sempre tentam sair fora dessa discussão, dizendo que todo mundo vai ter que pagar mais imposto. Então, nós vamos ter que ser muito didático naquilo que a gente vai defender, né? Só um minutinho, só para... tem várias pessoas que estão assistindo aqui. Eu queria dar um tchau para o meu cugino de Brescia, Fábio Cucci, é meu primo na Itália e está assistindo. Ele está no... Brescia é a cidade que tem, depois de Bérgamo, é a segunda cidade com mais casos lá na Itália, e ele está assistindo o nosso vídeo aqui. Tem várias pessoas aqui que estão aqui, o Eugênio está assistindo, o Videira, e a professora Ana Caetano Zaratini. Ela fala o seguinte: sou professor eventual, está aí na tela a pergunta, quero saber se nós vamos receber algum benefício. Você tem como esclarecer isso? Então, Ana, se você tiver uma renda familiar menor do que 3 salários mínimos, então você vai ter direito, sim, a receber esse benefício, né? Pelo fato de você ser eventual, que se equipara ao trabalhador intermitente, que é o trabalhador que não tem um trabalho fixo, né?
Então, nesse caso, se você tiver uma renda inferior a 3 salários, você vai receber sim. Professor Paulo Feldman, para as considerações finais aí, e parabéns pelo artigo de hoje, por pautar esse debate tão fundamental para o nosso país, que é um país tão desigual, né? Muito obrigado. Eu fiquei muito contente de participar aqui. Eu acho que essa questão é talvez a grande hoje no Brasil. Nós somos um dos vários países do mundo onde há uma desigualdade desta ordem. Mencionei no artigo, são realmente chocantes. Quer dizer, você só tem 2 países no mundo onde 1% mais rico tem mais da 4ª parte da renda. Não estou falando das propriedades. A propriedade tem quase 50%, mas da renda tem 25%. Quer dizer, são dados muito tristes para o Brasil. Né? Então, agora, essa epidemia horrível que nós estamos enfrentando, pelo menos um dado positivo, que vai ser conseguir resolver, melhorar, atenuar o problema da desigualdade no nosso país. Né? Então, assim, pelo menos isso, como efeito positivo da epidemia, seria uma compensação pequena, claro, diante das mortes que estão acontecendo, que ainda vão acontecer, mas pelo menos a gente finalmente conseguiu, e eu acho que a gente pode ser que não aprove, mas eu acho que a gente está conseguindo. E tem muita gente hoje na sociedade brasileira que é favorável às mudanças no imposto de renda. Então, eu diria para os nossos deputados federais, como aqui na pessoa do Latini, mas que levem à frente essa batalha, porque é evidente o sentimento favorável a isso na sociedade brasileira. Então, acho que é uma boa batalha, vale a pena. É difícil, claro, eu imagino a ação política aprovar o som voltou a ficar bem ruim. Então, só para concluir, eu queria dizer que vale a pena ele e os parlamentares de oposição encamparem. Tá ótimo. Zaratini, para as suas considerações finais aí sobre o nosso debate, sobre a proposta do professor Paulo Feldman. Não, eu queria agradecer a oportunidade e a atenção de todos, né? E parabenizar o professor Paulo Feldman aí por esse artigo de hoje, porque colocou o pingo no i, né? Então, eu acho que a gente tem que divulgar esse artigo, né? Porque tem dados importantíssimos ali sobre como é a distribuição de renda no Brasil. As pessoas não sabem disso e precisam saber quem é que está ficando com a maior parte da renda do que é produzido nesse país por 210 milhões de brasileiros. Então, parabéns, professor, e vamos divulgar esse artigo aí o máximo possível. Muito obrigado. Bom, obrigado a todos. Eu queria agradecer ao professor Paulo Feldman. O artigo dele, da Folha de São Paulo de hoje, vai estar na nossa página no Facebook, e quem não teve oportunidade de ler vai ter acesso através do nosso Facebook. Queria dizer que a gente está na batalha aí, porque a gente, é evidente, todos estamos respeitando o isolamento social, isso é fundamental, que a gente fique em casa, mas sem parar de trabalhar. E o que nos preocupa, além da crise sanitária, de infecção pelo coronavírus, é a crise econômica, e decorrência da crise econômica, a crise social, que já está batendo na porta de milhares de famílias por todo o país. Aqui a gente tem uma atuação aqui na periferia, na Zona Sul, no Butantã, a gente está em contato com famílias lá da favela do Sapé, por exemplo, com muitas dificuldades, com famílias no Paraisópolis, por todo o Capão Redondo, por toda a região, e a gente tem cobrado, inclusive, do prefeito de São Paulo, porque essa ajuda que o Zaratini falou,
essa renda básica emergencial, vai demorar para chegar, porque o governo Bolsonaro não está nem aí, além de ser incompetente, não está preocupado com isso. Ela ainda vai demorar para chegar, só que as pessoas precisam comer até lá. E a gente está cobrando da prefeitura, pelo menos, a distribuição maciça de cestas básicas. Tem uma rede de solidariedade pelas entidades, mas isso não é suficiente. É necessária a ação do Estado, e a gente já mostrou que a prefeitura tem recursos e pode fazer uma ação emergencial para atender milhões de paulistanos. Então, a gente está cobrando da prefeitura, o Zaratini está batalhando lá em Brasília, e o professor Paulo Feldman contribuindo no debate com suas ideias, colocando a necessidade que, para sair da crise, nós precisamos taxar os bilionários do país. Foi o que falou a Tereza Arraes, o que falou aqui o Paulinho Petronilho, tivemos também a Lucimar, o Massato acompanhando a gente, a Lili, o Manuel, a Angelita, enfim, a Claudete Alves entrou agora há pouco, mas vai estar na nossa página do Facebook e a gente vai estar batalhando por essas ideias. Muito obrigado, professor Paulo Feldman, muito obrigado, deputado Zaratini.